pouquinho sobre prescrição intercorrente, casos práticos, e por que que essa aula específica a gente já vai entrar nesse ponto. Porque as aulas foram já gravadas anteriores, onde está toda a explicação aí relacionada à prescrição intercorrente. Até pedi, né, para quem pudesse assistir a aula com antecedência, assistir essa aula, para a gente já partir de um ponto prático aqui. E qual que é o ponto prático que eu quero ver com vocês? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só mudando aqui um pouquinho. Não é essa aqui, é essa aqui, ó. Essa aula que a gente vai usar agora. Isso. Não sei se vai mudar aqui também, teria que mudar também. Isso, eu acho que sim. Tá aparecendo aí, prescrição intercorrente, aspectos polêmicos. Obrigado, Renata. Renata está dizendo que sim. Então, nas aulas anteriores, né, nós já passamos ali todos os principais aspectos relacionados à prescrição intercorrente. Só para não ficar uma situação aberta aqui nessa nossa aula de agora, a prescrição intercorrente, eu vou falar em 10 minutos. Ela é um fenômeno exclusivo do processo de execução. A ação de execução já está em andamento e não teve, né, claro, a prescrição da execução. Ela foi iniciada sem prescrição nenhuma. Pode ser a prescrição intercorrente, tanto na ação de execução por título extra, quanto no cumprimento de sentença, título judicial. Agora, essa prescrição, ela vai incidir sobre a ação de execução que está em andamento, sobre as fases do processo de execução. E o novo regime, ele copiou exatamente o regime da prescrição intercorrente da Lei de Execução Fiscal. De modo que nós temos hoje um regime muito semelhante entre a prescrição da execução fiscal e a prescrição comum entre particulares, essa comum entre particulares, regida pela Lei 14.195, que alterou o Código de Processo Civil, a partir do dia 27 de agosto de 2021. Esse é o regime que está vigente no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro ponto aqui, sempre me perguntam assim, professor, qual é o prazo da prescrição intercorrente? O prazo da prescrição intercorrente sempre depende do título executivo. É o mesmo prazo da execução, é o mesmo prazo, melhor dizendo, da prescrição da ação. Então, se o título for um título extrajudicial, é o prazo da prescrição daquele título extrajudicial. Cada título tem o seu prazo específico. Se for um cumprimento de sentença, uma execução por título judicial, é o prazo da prescrição da pretensão, aquela prescrição para ajuizar a ação. Então, você vai ter que analisar lá o artigo 205 e 206 do Código Civil. Cada tipo de ação tem o seu prazo de prescrição. Esse prazo é o prazo da prescrição intercorrente. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Bom, a grande novidade, como você sabe, em relação à prescrição intercorrente é a seguinte. Então, imagine que foi iniciado um processo de execução e para que se possa cogitar de uma prescrição intercorrente, dentro desse processo tem que ter uma situação de crise. E hoje nós temos duas possibilidades de crise para deflagrar a prescrição intercorrente. A primeira é a não localização do devedor e a segunda, não localização de bens para penhora. A que acontecer em primeiro lugar no processo de execução. Pode ser que um processo de execução foi iniciado e quando for fazer a citação do executado, numa execução por título extrajudicial, citação para ele pagar em 3 dias, essa citação foi frustrada. Primeira tentativa frustrada de citação. Ou imagine, existia um processo de conhecimento, nesse processo de conhecimento o réu foi citado, apresentou contestação, impugnação, produção da prova, alegações finais, sentença condenatória. Sentença transitou em julgado, o exequente iniciou uma ação de cumprimento de sentença, uma fase, melhor dizendo, de cumprimento de sentença. Nessa fase do cumprimento de sentença, o executado agora tem que ser intimado. E se essa intimação não for realizada, nós teremos a primeira tentativa infrutífera de intimação. Aqui vai ser mais difícil, mais raro acontecer na prática, porque esse executado será intimado pelo mesmo advogado que fez a defesa dele no processo de conhecimento. A não ser que se for a defensoria pública ou se ele não tem mais advogado, aí ele terá que ser intimado pessoalmente e pode ocorrer que ele não foi encontrado. Se ele não foi encontrado, nós temos a primeira situação de crise. A outra superou a questão da citação ou intimação. Não teve essa crise. O processo vai prosseguir de execução e aí vai ter que ter a indicação de um bem à penhora. É feita uma tentativa de penhora e essa tentativa de penhora é frustrada. Essa é a segunda situação de crise. Tentativa de penhora infrutífera. A que acontecer em primeiro lugar pode deflagrar a prescrição intercorrente. A coisa começa a ficar interessante quando isso acontece, a situação de crise. E aí você vai concordar comigo. Se eu dou numa ação de execução e houve a situação de crise, vamos imaginar
a primeira tentativa infrutífera de penhora. Quem tem que ser intimado disso? O exequente. É essa intimação do exequente da primeira tentativa infrutífera que a prescrição intercorrente acende uma luz vermelha para você começar a identificar a possibilidade de prescrição intercorrente. O exequente será intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora. Normalmente, né, a primeira tentativa infrutífera de penhora é exatamente o cisbajude. O exequente faz o pedido de cisbajude, o juiz entra no sistema e o cisbajude vem negado, não vem zerado, não tem nada penhorado, é bloqueado. O que o juiz faz? Intima o exequente. Aqui começa a ficar legal. Por quê? E aqui começa a complicar também. A partir do momento em que o exequente é intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora, dois efeitos acontecem no processo de execução. O primeiro, o código diz assim, no parágrafo 4º do artigo 921, o código diz assim, o termo inicial da prescrição intercorrente é a primeira tentativa infrutífera de localizar ou de penhorar. Então, o primeiro efeito é o termo inicial da prescrição intercorrente. Mas eu disse que são dois efeitos. Qual é o segundo efeito dessa intimação? Suspende o processo de execução. Suspende o processo. O próprio processo de execução está suspenso automaticamente com a intimação do exequente. Aonde que está isso, professor? No 921, inciso 3 do CPC. O 921, inciso 3, diz assim, ó, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou os bens penhoráveis. E o parágrafo 4º? O termo inicial da prescrição no curso do processo, ou seja, a prescrição intercorrente, será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Ambos os dispositivos aqui, o inciso 13 e o parágrafo 4º, redação dada pela Lei 14.195, que é a Lei da Prescrição Intercorrente, que alterou esse artigo 921 do Código Civil. Bom, então veja, nós temos dois efeitos. Por quê? Porque o STJ, quando ele analisou o artigo 40 da Lei 6.830, quando o STJ analisou a prescrição intercorrente da execução fiscal, o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal é exatamente o que está no 921, parágrafo 1º e 4º do CPC. O 4º e o parágrafo 1º e o inciso 3º do 921, ou seja, tudo aquilo que foi modificado pela Lei 14.195 é uma cópia do que está na lei de execução fiscal. O legislador copiou o regime da execução fiscal agora para dentro do CPC. O regime é único. E lá na lei de execução fiscal, o STJ já conheceu essa questão, num recurso repetitivo. O recurso repetitivo do RESP 1.340.553. Nós vamos ver esse artigo daqui a pouco, esse acórdão daqui a pouquinho. 1.340.553. O STJ disse assim lá nesse acórdão. O STJ disse assim, essa suspensão da execução, quando não for localizado os bens penhoráveis e o exequente for intimado, essa suspensão da execução é automática. O STJ disse isso. E não depende de decisão do juiz. Independentemente se o juiz disse para o exequente que o processo está arquivado de execução, a execução já existe. Não é o professor Alessandro que diz isso. Quem diz isso é o STJ, no RESP 1.340.553, que é o RESP que nós estamos fundamentando esse entendimento. O STJ diz assim, a suspensão da execução, quando não for localizado os bens penhoráveis, ela ocorre automaticamente da lei. Independentemente da intimação do exequente, constar a suspensão do processo, por despacho ou decisão do juiz. E o código vai além. O código diz assim, quando o exequente é intimado da primeira tentativa de penhora, suspende-se a execução. E o parágrafo 1º diz assim, na hipótese do inciso 3, ou seja, na hipótese da suspensão do processo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Então, o juiz intima o exequente
E aí, quando o exequente é intimado, o STJ diz assim, o processo está suspenso. Aí vem o parágrafo primeiro e diz assim, essa suspensão do processo, quem está dizendo é a lei, essa suspensão do processo de execução é por até 1 ano. E olha o que o código diz. Durante 1 ano, também se suspenderá a prescrição. Então, olha como é lógico. E eu vou esclarecer isso para você agora, para você entender isso de uma forma muito lógica. Houve a tentativa infrutífera de penhora e o exequente tem que ser intimado. Quando o exequente é intimado, automaticamente a ação de execução está suspensa, independentemente de manifestação do juiz. Por quê? Porque o STJ diz que isso decorre da lei. A lei aqui é o inciso 3º do 921. Suspende-se a execução quando não for localizado os bens penhoráveis. E mais, o parágrafo 1º diz assim, essa suspensão do processo pode ficar até 1 ano. E durante o prazo da suspensão, suspende a prescrição. Então, significa o seguinte, que enquanto o processo de execução estiver suspenso pela primeira tentativa infrutífera de penhora, o termo inicial da prescrição, que iniciaria com a intimação do exequente, esse prazo também está suspenso. Ou seja, o prazo da prescrição intercorrente não começa. Por quê? Porque o processo de execução está suspenso. E é lógico, se eu estou numa ação em que o processo está suspenso, não tem como o prazo da prescrição intercorrente estar andando. O prazo da prescrição intercorrente não anda enquanto o processo está suspenso. O prazo não anda. Então, quando o exequente é intimado, de duas uma, ele é intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora. Quando ele é intimado, o processo de execução está suspenso. Iniciaria o prazo da prescrição intercorrente. Mas como o processo está suspenso, o prazo da prescrição intercorrente não se inicia. Por quê? Porque durante a suspensão também se suspende a prescrição. Aqui, ó, tá no parágrafo 1º do 921, tá em azul aqui, ó. É a lei que diz isso. Bom, quando que o prazo, então, inicia, professor? Da prescrição intercorrente diante da tentativa infrutífera de penhora, da primeira tentativa infrutífera de penhora. O prazo vai iniciar quando? Essa suspensão do processo, ó, ela vai ser por até 1 ano, tá vendo? O juiz suspenderá o processo pelo prazo de 1 ano. Nessa situação, enquanto o processo ficar suspenso por 1 ano, não começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Mas para que isso aconteça, não começar o prazo da prescrição intercorrente, o exequente intimado fica inerte. O exequente intimado não provoca o Estado juiz. Ele fica inerte por 1 ano. O processo está suspenso, ele não iniciou nenhum pedido para o juiz na execução, e depois de 1 ano, automaticamente começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Nessa primeira situação, durante todo 1 ano, o exequente não pode requerer nada ao juiz. Ele fica inerte. Decorrer 1 ano de inércia, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Automaticamente, não precisa intimar também o exequente ou o executado de que começou o prazo da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente vai começar 1 ano depois de suspenso o processo, automaticamente, se durante esse 1 ano o processo ficou parado, inerte, ninguém manifestou no processo. Segunda situação. Esse exequente foi intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora, o processo de execução está suspenso automaticamente e não começou o prazo da prescrição intercorrente. Só que esse exequente intimado, ele não quer ficar parado 1 ano. Ele quer provocar o processo. Ele quer fazer um novo pedido para o juiz. A primeira tentativa infrutífera de penhora foi o cis bajude. E ele foi intimado dela agora. Ele não quer que o processo fique parado, o exequente. O exequente quer uma nova tentativa de penhora. O exequente pode pedir, por exemplo, agora, o renajude. Ou ele pode indicar um bem à penhora. Ou ele pode pedir qualquer coisa para o juiz. Um infojude, um renagro, um sniper, qualquer coisa. Ele vai provocar, ele não quer que o processo fique parado por 1 ano. Ele não vai ficar inerte. Então, o advogado exequente vai postular uma nova tentativa de penhora. Ele vai protocolizar um pedido na execução. A partir do momento em que ele é intimado da primeira tentativa infrutífera, o processo está arquivado e não começou o prazo da prescrição intercorrente, mas ele peticiona,
A partir do momento em que esse exequente peticiona, você concorda comigo que se o exequente peticionou, protocolizou um pedido, agora o processo não está mais suspenso. Agora o processo vai avançar. A suspensão é levantada. E a partir do momento em que a suspensão é levantada, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Agora o prazo da prescrição intercorrente começou. Qual é o prazo da prescrição intercorrente? Vai depender do título. Vamos imaginar que esse título tem um prazo de prescrição intercorrente de 2 anos. Então, hoje, vamos imaginar que hoje fosse um dia da semana, hoje é dia 20 de maio. Hoje, o exequente peticionou, 20 de maio de 2023. Vamos imaginar que hoje é uma segunda-feira. 20 de maio de 2023, o exequente foi intimado da tentativa infrutífera de cisbajude, saiu na imprensa, dia 20. Ele foi intimado de que foi negado, não teve penhora nenhuma. E no dia 21, amanhã, terça-feira, ele peticiona para o juiz. Protocoliza um pedido no dia 21 de maio de 2023, requerendo agora o Infojude e o Renajude. Segunda tentativa de penhora. 21 de maio de 2023. Começou o prazo da prescrição intercorrente no dia 21 de maio de 2023 e o prazo da prescrição intercorrente é de 2 anos. Portanto, 21 de maio de 2025. Até o dia 21 de maio de 2025 é o prazo da prescrição intercorrente. A partir do dia 21 de maio de 2025 tem prescrição intercorrente. Professor, o que tem que acontecer agora no curso desse prazo para interromper o prazo da prescrição intercorrente? Essa prescrição intercorrente só será interrompida se no curso desse prazo de 2 anos, entre o dia 21 de maio de 2023 e 21 de maio de 2025, tiver dentro da ação de execução um termo de penhora ou um auto de penhora. Ou faz a penhora ou não interrompe. Ah, mas o exequente, professor, nesses 2 anos, não deixou o processo parado em nenhum momento. Ele ficou toda hora peticionando, buscando o patrimônio do executado. Tudo bem. Nenhuma dessas petições que ele pediu penhora interrompeu o prazo da prescrição intercorrente. Nenhuma. Se não tem penhora, não interrompeu. Professor, no curso desses 2 anos, ele peticionou mensalmente, requerendo cisbajude. Foram realizados 20 cisbajude. Os 20 cisbajudes vieram negados. Nenhum dos cisbajude interrompeu o prazo da prescrição intercorrente, porque nenhum foi convertido em penhora. Professor, durante esses 2 anos, ele requereu suspensão da habilitação, apreensão do passaporte. Nada disso interrompeu o prazo da prescrição intercorrente. A única coisa que vai interromper o prazo da prescrição intercorrente é penhora. Penhorou, interrompeu. Não penhorou, não interrompeu. Se fosse a situação de crise da citação ou falta da intimação, pelo amor de Deus, bastava o exequente requerer por edital. Citação por edital ou intimação por edital interromperia o prazo da prescrição intercorrente se a situação de crise fosse não localizar o devedor, o executado. Agora, aqui na penhora, se a crise é a penhora, não tem bens para a penhora, o que vai interromper é a penhora. Se não tem penhora, não interrompe. Aí tem algumas questões aqui que a gente poderia levantar, e até eu vou tratar disso daqui a pouquinho. Ah, mas e se a penhora for insuficiente para a garantia da dívida? Ah, mas e se penhorou e depois a penhora foi levantada porque o bem era impenhorável? Aí é outra questão. Fazer uma maionese, nem vi isso. Vai ser só o arroz, o feijão e o bife, aqui, sem aquele resto de verdura de ontem. Mas e a maionese? Maionese também. Tem que ter. Tá com alguém com o microfone ligado aí, já tratando do almoço, já me deu água na boca aí, o arroz, feijão, o bife e a maionese. Tá me dando fome. Deixa eu avançar aqui. Maravilha. Tá entendido até aqui? Isso é o básico? Professor, desculpa eu fazer uma Vai lá. Uma incidência aqui. Eu estou chocado, juro por Deus. Pelo seguinte, é que o senhor falou para o senhor, né? É o senhor e o professor José, né? Que, 2 lados. Eu sempre achei que essa suspensão, pela primeira notificação não achou, dos bajudes negativos, por exemplo. E aí, porque eu sempre tive aí eu fazia uma outra petição, eu fazia um outro pedido, porque o juiz não dava um despacho, tipo, eu estava esperando, processo suspenso pelo 921, tal. Não vai ter. Não vai ter. Então, aqui eu vou ter que mudar todo o conceito. Não vai ter. Então, no caso do exequente, vamos inverter um pouco a lógica aqui, é interessante para ele manter o processo suspenso e trabalhar profissionalmente. Sim. Porque aí, pelo menos, não vai disparar a intercorrente. Isso. No caso do exequente, no caso do executado,
abre uma ferramenta que eu, sinceramente, não conhecia. Porque, para mim, teria que ter outros passos da suspensão. E não tem. Então, vou hipotetizar. Cheque de 6 meses, cheque o título de 6 meses, 7 meses, vamos falar assim. Quer dizer, então, o que deve ter de execução aí? Que não existe, é um nicho desse tamanho. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, desde o começo. Desde o começo. Tô chocado. Desde o começo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Tem muita execução que está prescrita. Você precisa identificar essa prescrição para você alegar e extinguir essa ação de execução. É muito possível isso. Agora, já que você não tem honorário de sucumbência nesse caso, né? Mas você vai ter que fazer honorários contratual. Você imagine assim. Você imagine uma pessoa que está respondendo por uma dívida de execução por título extrajudicial, um cheque. Um cheque de 100 mil reais num negócio que foi feito. E o exequente está lá, patinando para encontrar bens passíveis para penhora. Essa pessoa tem patrimônio, está escondendo patrimônio, enfim, está aquela confusão toda que a gente sabe que existe. Você identifica que essa execução está prescrita. Você vai chegar para essa pessoa devedora e vai falar, você tem uma dívida de 100 mil reais, só que a tua dívida está prescrita. Eu sei como alegar essa prescrição e extinguir a sua execução. Só que para isso eu preciso de honorários. Você me faz eu vou te cobrar uns honorários aí de 10% do valor da dívida, de 5% do valor da dívida. Eu extingo essa sua execução se você me paga os honorários de 10 mil reais. E você vai extinguir. Você vai extinguir essa ação de execução. Porque eu extingui uma ação daquele doutor Thiago Scherer lá, que é o da execução fiscal. Porque esse resto veio de 1 milhão, 300 e tal, ele nasceu na execução fiscal. Uma execução de 2 milhões é alguma coisa, nós conseguimos extinguir fiscal, justamente por causa disso. Uhum. Mas a gente estava pensando aqui errado com relação a o despacho de suspensão, de 921 e tal, para depois continuar de pé. Não. Mas tá bom. Então, por que a minha interpretação, doutor Williams, é essa? Porque, veja, a redação do 921 é idêntica à redação do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. E lá na execução fiscal, como a lei já existe há mais tempo, lá na execução fiscal isso já chegou no STJ. É automático. E o STJ reconheceu que é automático nesse RESP, 1.340.553. O que eu, que sou um professor na defesa do executado, vou fazer? Eu vou pegar o RESP que já tenho e vou aplicar aqui no CPC na execução entre particulares, porque aqui é exatamente igual lá, pós-lei 14.195. Eu estou fazendo essa interpretação e a minha interpretação é baseada num RESP da Lei de Execução Fiscal. O professor José Andrade, ele tem um curso exatamente igual ao meu, voltado para o exequente. E o doutor Williams é também aluno dele no exequente, a doutora Elisângela é no exequente, a doutora Renata Lapastina é no exequente. E aí é claro que lá no exequente, a interpretação que o professor José Andrade faz é diferente. E eu vou explicar qual é a interpretação do professor José Andrade, por quê? Porque eu quero ser íntegro com vocês aqui, de dizer para vocês que isso pode ser interpretado de uma outra forma. E a outra forma é a seguinte. O ponto de partida é idêntico. Estamos numa situação de crise em que houve a primeira tentativa infrutífera de penhora. E agora o exequente tem que ser intimado. Quando o exequente é intimado, para a interpretação do professor José Andrade, acontece o seguinte. Para a interpretação do professor José Andrade, ele aplica o parágrafo 4º isoladamente. O parágrafo 4º diz assim: o termo inicial da prescrição no curso do processo, a prescrição intercorrente, será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos bens penhoráveis. Então, o professor José Andrade fala assim: quando o exequente, você for intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora, aparece o parágrafo 4º e diz assim: começou o prazo da prescrição intercorrente. Esse prazo começa. E agora você tem 2 anos, nesse meu exemplo, para fazer a penhora. Aí o professor José Andrade fala assim: o seu prazo começou. Só que o que você vai fazer, exequente? Você vai começar a buscar bens para penhora. Vamos imaginar que você está fazendo buscas de bens e não encontra nada. O professor José Andrade fala assim: quando faltar 6 meses para vencer o prazo da prescrição intercorrente, então o processo avançou 1 ano e meio e não teve penhora. Falta 6 meses. Quando faltar 6 meses, olha o que você faz. Você, meu aluno que defende o exequente. Quando falta 6 meses para penhora intercorrente, você está tentando penhorar e não penhora nada. Você atravessa uma petição para o juiz, lá na ação de execução, e pede a suspensão da execução por 1 ano.
Você vai usar o 921, inciso 3. Suspende-se a execução quando não for localizado o bem penhorável. E você vai pedir a suspensão por 1 ano, que é o que está no parágrafo 1º. Durante esse 1 ano, você vai ter um respiro que não vai contar o prazo da prescrição intercorrente. E aí? Você vai ganhar mais 1 ano para você, fora do processo, buscar patrimônio do executado ou esperar que apareça algum patrimônio do executado. E se depois de decorrer esse 1 ano, o que vai acontecer? Automaticamente, o processo de execução vai prosseguir por mais 6 meses, que era os 6 meses que estava faltando para a prescrição intercorrente. E nesse período, você vai ter que penhorar algum bem. E para penhorar algum bem, você pode pedir a penhora de qualquer bem que guarnece a residência do executado, uma televisão, um aparelho de ar-condicionado, aquilo que está em excesso, para que tenha uma penhora, ainda que seja em valor inferior à da dívida, e haja a interrupção do prazo da prescrição intercorrente. O professor José Andrade defende que a suspensão da execução depende do requerimento do exequente. Enquanto o exequente não pede a suspensão da execução, não tem suspensão da execução, não tem suspensão da prescrição. Então, o senhor da suspensão da execução é o exequente. Ele escolhe isso quando ele quiser. Quando estiver próximo da prescrição intercorrente. Essa é a técnica do exequente. Por que eu entendo que esse posicionamento não vai prevalecer? Porque se você pegar o RESP 1.533, 1 milhão, peraí, que é o RESP que eu já mencionei aqui, ó. Acho que ele está aqui. Eu ver onde que ele está. Eu tenho ele aqui nesse... Deixa eu tirar ele aqui. Ver se eu acho ele aqui. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. 340.533. Isso, Renata. Obrigado. 1.540. 340.533. Isso, 1.340.533. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele não está aqui. Eu achei que... 553. Peraí, que eu já achei ele aqui. 1.340.553. Professor, 1.340.553. Isso, esse mesmo. 1.340.553. Eu ia abrir ele aqui, o acórdão dele, mas eu posso pôr esse acórdão lá no grupo do WhatsApp. Isso. Quando você lê o acórdão fala assim: a suspensão da execução decorre da lei. Quem determina a suspensão da execução é a própria lei e não o procurador da fazenda. O acórdão fala assim: o procurador da fazenda não é o senhor do tempo do processo, para ele pedir a suspensão quando ele quiser. Quem diz isso é o acórdão do STJ. E é por isso que eu estendo essa interpretação para dizer que essa suspensão por 1 ano, ela decorre da lei, independentemente do pedido do advogado do exequente e independentemente do juiz deferir numa decisão a suspensão do processo. Porque eu estou amparado na interpretação pró-devedor ao acórdão 1.340.553. O professor José Andrade, ele ignora esse acórdão, porque ele diz assim: olha, esse acórdão é um acórdão da execução fiscal. Esse acórdão ele não pode ser aplicado aqui, porque aqui é a execução entre particulares. E aqui quem tem que pedir a suspensão do processo é o exequente. Enquanto o exequente não pede, o processo não suspende. E a prescrição intercorrente inicia automaticamente assim que o exequente é intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora. Justamente para ele poder trabalhar. O prazo da prescrição intercorrente começa e ele vai tentando buscar patrimônio. Quando ele vê que não encontra e está chegando a prescrição intercorrente, ele pede a suspensão, como uma carta na manga. E agora vai ficar suspenso por 1 ano. Durante esse 1 ano não conta a prescrição intercorrente. O prazo da prescrição também se suspende. E vai voltar a correr da onde parou depois de 1 ano. E nesse período ele vai tentar penhorar alguma coisa aqui para interromper o prazo. Aí se penhorou, acabou, não tem mais prescrição intercorrente. Então temos 2 interpretações. Qual vai prevalecer? Nós não sabemos ainda, porque o STJ não analisou essa questão pós-lei 14.195. O STJ não chegou lá ainda nas execuções entre particulares. Vai chegar, mas ainda não chegou. Então vamos aguardar. Há uma tendência de que a mesma interpretação que foi feita na execução fiscal seja também feita agora na execução entre particulares, justamente por quê? Porque o artigo do 921 é uma cópia do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, é exatamente igual. Então há uma tendência para que seja igual também
nesse caso concreto. Ok? Tá bem claro agora, doutor Williams? Beleza? Ótimo, tá muito bem explicado agora, porque agora você tem duas teses. O exequente você vai para um lado, e o executado você vai para o outro. Mas Exato. eu concordo com o doutor, sim, vai prevalecer a decisão da fiscal, por ser mais antiga e privada. Exatamente. E aí vem vamos ver, vamos aguardar. E enquanto isso, nós que estamos agora defendendo o executado, nós vamos aplicar isso na nossa prática jurídica. Até porque, doutor... Professor, dá licença. Até porque se o juiz reconhece uma prescrição, em muitos casos, até não vai ter horário, evidentemente, mas aí uma eventual apelação, ou melhor, do agravo, em cima, reconhecendo isso, vai para o tribunal, mas o exequente vai pensar duas vezes em recorrer. Exatamente. Ele vai correr esse risco. Mata muita coisa aqui. Obrigado. Nada. Dá licença para eu que está Claro. dentro do que está sendo pontuado agora. Tudo isso acontece a partir de agosto de 2021. Isso que eu vou chegar lá já. Tudo E a isso primeira tentativa foi antes. Isso eu vou chegar lá já. Vai chegar. Então tá Já vou chegar lá. Isso aí é Tá o principal da aula, eu já estou chegando lá. Só antes de eu chegar lá, eu só vou fazer uma observação, que é a seguinte. Nós estamos fazendo uma melhoria na plataforma das nossas aulas. Nós vamos colocar um sumário para você identificar melhor aonde que cada aula está dentro do nosso conteúdo dos módulos. Vamos colocar todos os modelos também numa pasta única, para que você já vai lá e já identifique todos os modelos. Hoje nós não temos isso. Hoje os modelos estão individualmente nas aulas, tá? Então, para facilitar o acesso, a gente vai fazer isso aí, para você ter acesso aos modelos. E nós temos um modelo de alegar a prescrição intercorrente pós-lei 14.195, tá? Esse modelo já está disponível para vocês aí na plataforma, e nós estamos também ampliando os modelos da plataforma, tá? Então, a gente vai melhorar isso aí dentro do nosso curso. Nas próximas semanas nós teremos novidades aí para encaixar tudo isso, tá bom? Vamos lá, para a grande questão prática. Como ficam os processos que foram ajuizados antes da Lei 14.195? Tem uma data que é a data padrão para você analisar isso na prática. Essa data padrão é 27 de agosto de 2021, o dia em que a Lei 14.195, nesse particular, a prescrição intercorrente, entrou em vigor, tá? Olha só, ela se dia aplica... 30, né, professor? Oi? A publicação foi dia 30. A publicação foi dia 30, exatamente. Então, a gente pode pôr essa data aí, dia 30. Não, eu acho que ela entrou em vigor na data da publicação. A publicação Não, foi dia a 20. publicação é que a publicação aconteceu numa sexta-feira. Na sua aula sim. você explica isso. Isso, Então, vale a partir exatamente. de segunda-feira, dia 30. Dia 30. Vale a partir de segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Mas veja, os processos que foram iniciados e finalizados antes dessa lei já está morto, já foi, já acabou, não tem problema nenhum. A questão é, e se eu tenho um processo que iniciou antes de agosto de 2021 e que ele ainda está em andamento até hoje? Como que se aplica a lei 14.195, isso que nós acabamos de ver nesses processos que já iniciaram antes da lei e estão em andamento? Bom, a lei, ela se aplica a esses processos que estão em andamento, que iniciaram antes da lei 14.195. Mas essas novas regras, elas só podem produzir efeitos depois que ela foi publicada em diante. Tudo aquilo que aconteceu antes da lei 14.195 se aplica às regras do regime anterior. O regime novo é só da lei para frente. Da lei para trás, regime anterior. E no regime anterior, nós temos uma diferença que é fundamental. No regime anterior, acontecia o seguinte: para interromper o prazo da prescrição intercorrente, bastava que o exequente pedisse alguma coisa para o juiz. Bastasse que o exequente fizesse um requerimento de cisma-jude, ou de infojude, ou de renajude, ou de sniper, ainda que não fosse convertido em penhora. Bastava provocar o juiz para que a interrupção da prescrição ocorresse. Só era possível ocorrer prescrição intercorrente na situação em que o exequente era intimado, ele ficava inerte, não fazia nada na ação de execução. Passava o prazo de 1 ano, processo suspenso, começava a contar o prazo da prescrição intercorrente depois de 1 ano, 1 ano suspenso, mais 2 de prescrição intercorrente, e durante os 3 anos, o exequente ficou paradíssimo, processo arquivado. Aí, interrompia o prazo da prescrição intercorrente antes da lei 14.195. Ele ficou parado, sem provocação, inerte, aí ok. Para que ocorresse a interrupção da prescrição intercorrente, bastava o exequente peticionar.
Ele peticionava e interrompia, não falava mais em prescrição intercorrente. Isso tudo antes da Lei 14.195. Depois da Lei 14.195, se o exequente foi intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora e ele começa o prazo da prescrição intercorrente, ainda que ele peticione, não vai interromper como interrompia antes. Tem que ter a penhora para ela interromper. Essa é a diferença. Bom, então, vamos pegar aqui uma situação para a gente analisar. Mas é muito simples. Primeiro, você tem que ter a consciência de que quando você vai analisar um processo antigo, que ainda está em andamento, se tem ou não prescrição intercorrente, a primeira observação que você tem que tomar cuidado é, antes da Lei 14.195, bastava a provocação do exequente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Ou seja, mesmo que não tivesse penhora por um longo período, se durante o período que não teve penhora, teve requerimento do exequente provocando a execução, então interrompeu o prazo da prescrição intercorrente. Não se fala em prescrição intercorrente. A questão de só interromper com a penhora é numa situação pós-Lei 14.195. Tá bem claro isso? Por quê? Porque o que está acontecendo com os meus alunos que estão aqui no treinamento expert na defesa do executado, e eu tenho percebido isso nos grupos de WhatsApp. Vocês pegam todo esse novo procedimento É aplicar no antigo. e querem aplicar no antigo, nos lapsos do antigo. Mas nos lapsos do período antigo, é regime antigo. Você só vai poder pegar nos lapsos de não interrupção pós-agosto de 2021. Você não pode pegar o novo sistema e jogar num período anterior, onde o regime era outro. Durante aquele regime, aplicava o outro regime. Então, eu não posso retroagir para aplicar o novo regime em períodos anteriores à Lei 14.195. Essa confusão que vocês estão fazendo lá nos grupos do WhatsApp. Professor, e como é que então, só para ficar objetivo, como é que estaria a prescrição intercorrente no processo antigo? Então vamos lá, vamos analisar um caso concreto aqui. O duro que os dois que eu tenho aqui, bom, eu não quero dizer antes o que acontece, mas vamos lá. Esse primeiro aqui, quem é da turma 1, eu já apresentei ele. Quem é aluno da turma 1, nós já tivemos esse contrato aqui analisado, esse processo analisado. Quem é da turma 1 e da turma 2, eu tenho um outro caso, que é o caso da nossa querida aluna Marília Carvalho. Eu não sei se ela está aí, ela jogou esse caso lá no grupo do WhatsApp, teve uma discussão enorme, depois me mandou. Eu peguei o caso da Marília e vou comentar o caso da Marília aqui também. Eu não sei se ela está aí ou não, mas se ela tiver, ela estava no início da aula, não sei se ela ainda permanece. A gente vai analisar o caso. Ela está, professor. Tá aí, Ela tá aí tá? no chat. Beleza. Tá, beleza. Então, beleza. Vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. Contrato bancário. Quem me consultou disse que era um contrato bancário, uma ação de execução, e que a prescrição nesse caso concreto era de 5 anos. Eu não fui analisar o contrato para saber se era mesmo 5 anos ou não o prazo da prescrição intercorrente, mas vamos fazer uma análise que o prazo aqui seria um prazo de 5 anos. O que aconteceu aqui nessa ação específica? Olha só. Acompanhem comigo. A ação foi distribuída, a ação de execução, no dia 30 de junho de 2011. 2011, todo mundo concorda, antes de 2021, antes de agosto de 2021. Então, é uma ação que iniciou inclusive antes do CPC de 2015. Aí, o que aconteceu? No dia 2 de abril de 2014, demorou tudo isso aqui para citar. Em 2014, teve citação, aí teve a primeira tentativa infrutífera de penhora. A primeira tentativa infrutífera de penhora aconteceu no dia 2/4 de 2014. Aí, essa primeira tentativa foi publicada na imprensa no dia 9/4 de 2014, e teve um pedido do exequente para fazer o DETRAN, renajuste. Ou seja, o exequente movimentou o processo. O exequente não ficou inerte, ele movimentou o processo. No dia 29/9 de 2014, o juiz deferiu o pedido do exequente para DETRAN. O DETRAN vem com a resposta negativa. No dia 9/4 de 2015, o exequente pede infojude e renajude. O juiz, no dia 20/11 de 2015, olha isso aqui, ficou de abril até novembro só para o juiz dar um defiro. E aí foi feito o infojude e o renajude. E veio resposta negativa. Aí, no dia 29/11 de 2015, o exequente vem e pede a suspensão do processo. Aí o processo, o juiz defere, olha isso aqui. No dia 29/11 de 2015, o exequente pede a suspensão do processo
E no dia 8 de junho de 2016, quase um ano depois, o juiz defere a suspensão do processo. Essa suspensão era por um ano. A lei dizia, né, suspende o processo por um ano. E o que acontece? O processo estava suspenso desde o dia 8 de junho de 2016. E aí, no dia 19 de fevereiro de 2021, o executado morre. Aí a pessoa disse assim, olha, quando o executado morreu, já tinha passado mais de 7 anos da primeira tentativa infrutífera de penhora, e eu entendo que tem prescrição intercorrente, já que agora o que interrompe a prescrição intercorrente é a penhora. Esse processo ele está tramitando desde 2011, estamos em 2021, 10 anos, e não teve penhora, tem prescrição aqui. A pessoa perguntou para mim, eu tenho certeza que tem prescrição intercorrente aqui. Por quê? Olha o raciocínio que a pessoa fez. Bom, o que interrompe o prazo da prescrição intercorrente agora é a penhora. Foi feita uma tentativa de penhora e a primeira tentativa infrutífera foi no dia 2/4 de 2014. Se depois do dia 2/4 de 2014 até agora, 2021, não teve penhora, já se passou esse prazo todo, esse prazo é maior do que 5 anos. Se é maior do que 5 anos, tem prescrição intercorrente. Maior do que 6, né? 1 mais 5. Ela me fez essa consulta em 2023, esse ano. Mas vamos ver se tem penhora mesmo ou não. Se tem penhora, não, desculpe. Se tem prescrição intercorrente. Olha só. Primeiro, o raciocínio que ela fez de considerar interrompida a prescrição só com a penhora, esse raciocínio não se aplica aqui. Por quê? Porque quando foi feita a primeira tentativa infrutífera de penhora, isso foi feito no dia 2 de abril de 2014. Portanto, a vigência do regime anterior. Na vigência do regime anterior, quando o exequente era intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora, e ele peticionasse requerendo alguma coisa, como nós vimos, essa petição do exequente interrompia o prazo da prescrição intercorrente. Então, veja, o exequente, ele no dia 15/4 de 2014, depois da primeira tentativa infrutífera de penhora, ele peticiona. Ele não ficou inerte. Se ele peticiona, interrompeu o prazo aqui da prescrição intercorrente. Aí o juiz deferiu a negativa, o autor pediu infojude. Quando o autor pediu infojude, o juiz deferiu o infojude e a resposta foi negativa. Quando a resposta foi negativa, o exequente foi intimado da segunda tentativa infrutífera de penhora. E ele não fica inerte. Ele pediu a suspensão do processo por um ano. Então, veja, não se fala em prescrição intercorrente. Ele pediu e interrompeu, mas ele pediu a suspensão do processo. Então, veja, no dia 20/11, o exequente pede a suspensão do processo. No dia 29/11 de 2015, o exequente pede essa suspensão e o juiz defere a suspensão. O juiz deferiu a suspensão do processo no dia 8/6 de 2016, um ano. Então, vamos considerar aqui que o processo, por pedido do exequente, ficou suspenso por um ano a partir do dia 8/6 de 2016, ok? A partir do dia 8/6 de 2016, o processo ficou suspenso por um ano. Vamos colocar aqui, porque o juiz deferiu, vamos colocar que o processo, o fim da suspensão, pelo que eu vi lá, um ano. Ele pede no dia 29/11, no dia 29/11 de 2015, o exequente pede a suspensão do processo por um ano. O juiz defere no dia 8 de junho, mas foi pedido no dia 29/11 de 2015. Vai ficar suspenso por um ano, certo? Dentro desse um ano não começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Então, 29/11 de 2015, eu vou contar um ano, fim da suspensão do processo, no dia 29/11 de 2016. Terminou a suspensão do processo, automaticamente começou a contar o prazo da prescrição intercorrente. 29/11 de 2016, terminou a suspensão do processo, automaticamente começou a contar o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos. Perceba, 29/11 de 2016 é antes de 21. A partir do momento em que começou o prazo da prescrição intercorrente, no dia 29/11 de 2016, qualquer pedido que o exequente fizesse aqui
Interromperia o prazo da prescrição intercorrente. Só que o exequente não fez pedido nenhum, Renato. O que aconteceu? O processo ficou sem movimentação. Então, perceba, a partir do dia 29/11/2016, começa o prazo da prescrição intercorrente. Qual é o prazo? 5 anos. Então, 29/11/2017, 1 ano do prazo da prescrição. 29/11/2018, 2 anos. 29/11/2019, 3 anos. 29/11/2020, 4 anos. 29/11/2021, 5 anos. Aqui, ó, 29/11/2021 já era o novo regime da prescrição intercorrente. Esse prazo da prescrição intercorrente venceria no dia 29/11/2021 e esse exequente teria até o dia 29/11/2021 para fazer uma penhora a partir do dia 27 de agosto de 2021, que é a data da entrada em vigor da lei, para fazer essa penhora. Se durante esse período aqui, ó, de 1, 2, 3 e 4 anos, que ainda estamos em 2020, durante esse período todo aqui, ó, se ele fizesse feito um mísero pedido de penhora, já teria interrompido o prazo da prescrição intercorrente. Porque durante todo esse período aqui, bastava o pedido. Só que qual é a notícia boa? Ele não pediu. Se ele não pediu, não interrompeu. Mas aqui nós tivemos um fato novo. Quando chegou no 4º ano do período da prescrição intercorrente, o executado faleceu. Olha isso que aconteceu aqui. O executado faleceu no dia 19 de fevereiro de 2021. Antes da prescrição intercorrente. A prescrição ia vencer no dia 29/11/2021. O processo estava parado, ninguém movimentando, estava indo para a extinção da execução por prescrição intercorrente. O que aconteceu aqui? O executado foi morto, foi salvo pela sua morte. O executado foi salvo pela sua morte. O exequente, né, na verdade. O exequente foi salvo pela morte do executado. Por quê? Quando o executado faleceu, no dia 19 de fevereiro de 2021, a data da morte suspende o processo de execução. E enquanto não houver a sucessão processual, o processo permanece suspenso. E, enquanto o processo de execução está suspenso, não conta o prazo da prescrição intercorrente. E aí, esse processo estava suspenso até hoje. Por quê? Porque não foi providenciada a sucessão processual pelo espólio desse executado. Ok? Então, não tinha prescrição intercorrente aqui por causa da suspensão do processo de execução pela morte do executado. Quem salvou o exequente foi a morte do executado. Agora, veja que interessante. Esse prazo de prescrição intercorrente iniciou e ele tinha, na data da morte, mais de 4 anos de andamento, de um período de 5. Porque, veja, a data final da prescrição intercorrente é o dia 29/11/2021. E a morte foi no dia 19 de fevereiro de 2021. Então, o que vai acontecer agora? Quando esse processo foi suspenso, esse prazo de prescrição já tinha transcorrido 4 anos e 3 meses. Então, eu já tinha 4 anos e 3 meses de prescrição. Para um total de 5. Então, faltava quantos meses? Se era 4 anos e 3 meses para 5 anos, faltam 8, né? Não. 4 anos e 3. Quanto falta? 9, exato. 9. Faltam 9 meses para a prescrição intercorrente. Por quê? Porque quando aconteceu a morte, o prazo da prescrição intercorrente já tinha transcorrido 4 anos e 3 meses de um total de 5. Faltam 9 para completar os 5 anos. Agora, o que vai acontecer nessa ação de execução? Vamos imaginar que amanhã houve a sucessão processual. A inventariante entra na ação de execução representando o espólio. Se ela entra representando o espólio, a suspensão da morte já não existe mais. A suspensão da morte é levantada. O processo volta a correr de onde parou. E a prescrição intercorrente volta de onde parou, porque era caso de suspensão. Então agora, a partir do momento em que a inventariante entra na ação de execução, o prazo da prescrição volta.
no que falta. E o que falta? 9 meses. Isso significa que durante esses 9 meses que faltam, o exequente agora tem que penhorar. Se ele pede penhora, não interrompe mais, porque agora a lei já é a nova. Ela aplica ao caso concreto a nova. E, portanto, ele vai ter agora 9 meses para efetuar essa penhora. Ah, mas, professor, e se ele pediu 20 vezes o cisbajude durante os 9 meses? Nenhuma vez desse cisbajude interrompeu. Tem que ter penhora. Então, falta 9 meses para ter prescrição intercorrente aqui. Tá claro? Levanta a suspensão com a petição dele pedindo para regularizar ou com a citação do espólio? Com a citação do espólio regularizada nos autos da ação de execução. Se tiver que ser citado todos os herdeiros, com a última citação primeiro? Com a última citação do herdeiro. Mas só vai ser necessário citar o último herdeiro se tiver partilha de bens. E eles tiverem bens a partilhar. Por quê? Porque senão é o herdeiro que representa o espólio no inventário, que vai ser o espólio, que vai suceder, ou o herdeiro que administra os bens, caso haja essa definição. No caso, o inventariante, né? É, o inventariante. Eu penso no caso de não ter inventariante, não tem inventário, não tem inventariante e não tiver conhecimento do administrador, né? Aí vai ter que ser todos os herdeiros, aí não tem jeito. Mas se o espólio tiver quantia suficiente para pagar a dívida, vai ser paga, né? Sim, se o espólio tiver, vai ser pago. O duro é se o espólio não tem. Ou o duro é se já foi feita a partilha dos bens, imagine, num inventário extrajudicial. E aí vai ter que trazer os herdeiros e buscar bens dos herdeiros em 9 meses. E cada um vai responder nos limites da sua herança. Ok? Deixa eu trazer o segundo caso. O segundo caso é bem interessante também. Que a gente Pode o senhor trazer o segundo caso? Ali, quando ele pediu a suspensão, o juiz deu só 1 ano depois. Aí conta do pedido ou do deferimento? Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que nesse caso, o juiz demorou 1 ano para analisar, né? Vai ser do deferimento do juiz. Do deferimento do juiz. Agora, o duro é se... Mas como defensor... Eu também tive essa dúvida. O professor tem que ser de conta para deferido, né? Então, olha só, boa questão essa. Porque, veja, o exequente vai lá e pede a suspensão do processo. Certo? Para quê? Justamente para interromper, para suspender o prazo da prescrição intercorrente. E o juiz demora 1 ano para analisar. E se nesse 1 ano já decorreu o prazo da prescrição intercorrente? Então, vai ter que ser retroativo a data do pedido. Do pedido do exequente. Pede retroativo, né? Agora, você imagina uma situação seguinte. O exequente vai lá e pede hoje, dia 20 de maio de 2023, a suspensão por 1 ano. Por quê? Porque falta 2 meses para prescrição intercorrente, se for o entendimento, por exemplo, do professor José Andrade. E o juiz demora mais de 1 ano para conhecer esse pedido. Já teria prescrição intercorrente, então vai ter que retroagir a data do pedido. Tá? Vai ter que retroagir a data do pedido. Agora vai ter uma outra situação também interessante, que é a seguinte. Ele pede hoje, dia 20 de maio de 2023. E o juiz demora 1 ano e 1 mês para analisar esse pedido. A suspensão já acabou. A suspensão já acabou. Sem o juiz ter deferido. Olha que coisa louca. Todo mundo concorda? A suspensão já acabou. Até mesmo porque se depois de 1 ano, ele só tinha 2 meses para ter a prescrição e o juiz demorou 1 ano. Quando se retroagir, quando ele for fazer outro pedido, o juiz demorar mais 6 meses para deferir um cisbajude, alguma coisa nesse sentido, também já acabou. Mas teria que ver se o posicionamento dos tribunais são pacíficos nesse sentido. A verdade é lógica, né, professor? Gente, a verdade é lógica, né? É defesa. Não retroage? Você vai pedir, você vai ter que falar pela data que foi pedido. Exatamente. O Zé defende que a gente leva mais um pouco e ganharia. A gente defende que retroage e final de papo. Exatamente. Agora, posicionamento pacífico, não tem nada disso aqui. Isso aqui nem foi levado para os tribunais ainda. Nem foi levado. Professor, não tem nada pacífico eu aqui. acho que a questão é que a demora do judiciário não pode prejudicar as partes. Uhum. Sim. Isso aí tem que ser levado em consideração. E isso é que a gente vai ver aqui na próxima. Então, por isso a gente vai ter que analisar o caso concreto. O que deu causa, o que não deu. Eu já vi decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, eles analisam muito prescrição e, inclusive, eles não vão tanto pela linha, não vi se é questão de câmaras lá, mas, assim, a mera petição para eles analisam o que tinha na petição. Eles muito mais lá encontram julgados bem favoráveis para o nosso lado, porque eles não é qualquer medida, é uma medida útil para eles.
Tá, joia. Exercício de vontade, porque exercício de vontade, porque vamos defender os dois lados. Eu entendo o professor José, lógico que eu entendo que ele vai falar que a tese que quem é o senhor do processo é o juiz, na verdade, tá? Então ele faz a condição. Neste caso aqui, voltando para o nosso lado, é o exercício de vontade. Quer dizer, o exequente tem o crédito, ele busca a prestação jurisdicional. E se ele chega na conclusão de pedir a suspensão, exercício de vontade, contra-retroagem. É os dois lados. Exatamente. Olha só. Pelos dois lados, a demora do judiciário impede até que se concretize a execução. Porque Exato. tanto, porque quando você consegue ter uma resposta, muitas das vezes não se tem mais o que receber, não se tem mais o que melhorar, a empresa já quebrou. Exato. Tem esse problema da demora, sim, sem dúvida nenhuma. E o segundo caso que eu quero apresentar para vocês agora é um caso também bem interessante, o caso que a Marília apresentou aqui. Tem uma questão que envolve aqui como que a gente tem que analisar cada situação concreta e exatamente o que deu causa ao processo não tramitar. Se foi a inércia do exequente, e aí vai poder ter prescrição intercorrente, ou se foi a inércia do judiciário. Vamos analisar isso agora, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês esse mapa que tem o processo. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar no meu e-mail, que eu baixei lá, tá no meu Drive, na verdade. Não, tá no meu Drive. Eu baixei no meu Drive. Vamos ver se eu consigo abrir para vocês e partilhar a tela aqui. A gente está caminhando para o finalzinho da aula, mas eu acho que vale a pena você aguentar aí esse almoço, esperar um pouquinho para você analisar esse ponto aqui. Rapidão, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá aqui, ó. Processo é esse aqui. Estou compartilhando a tela. Vocês estão vendo a tela? Não. Não? Sim. Sim? Tá vendo? Sim. Beleza. Olha isso aqui, o que é. Ela me deu o processo inteiro da ação de execução aqui. É uma execução fiscal de um município lá da Bahia, que tem como executado a pessoa chamada Carlos Evandro Pires. Tá? Carlos Evandro Pires. Essa ação, ela foi distribuída, vai anotando aí, no dia 27 de dezembro de 2002. Uma execução fiscal, certo? 27 de dezembro de 2002, uma execução fiscal. O processo foi autuado no dia 2 de janeiro de 2003. 2 de janeiro de 2003, o processo foi autuado. O juiz recebeu a petição inicial no dia 4 de fevereiro de 2003. 4 de fevereiro de 2003. Ó, aqui é a inicial, o demonstrativo de débito, as custas do processo. Aqui é o processo originário, que antes ele era físico, então tem a petição inicial aqui física, a procuração física, o demonstrativo de débito. Aí o juiz recebe a petição inicial, está aqui a decisão do juiz recebendo, no dia 4 de fevereiro de 2002. E aí o juiz determina a citação do executado. Como que essa citação vai ser feita? Por carta com AR. Aí, ó, tem aqui a juntada aos autos da carta com AR, com a data de recebimento da citação no dia 11/11 de 2000... 11/11, citação 17 de março de 2003. 17 de março de 2003 foi a citação, tá? E essa citação é juntada no processo, e depois de juntada no processo, tem uma certidão de decurso do prazo. Aqui ele está determinando a citação, aqui vem a resposta, ó, a carta de citação aqui, ó, 17 de março de 2003. 17 de março de 2003. Só ver um negócio aqui. Aqui é a carta com AR que foi expedida, né? A carta com AR foi expedida e aqui foi a juntada. Foi feita no dia 17 de março de 2003, exatamente. Aí vem uma certidão, aqui foi juntada, né? Aí vem uma certidão do cartório, ó, a certidão do cartório que decorreu o prazo sem que a parte executada se manifestasse, ou seja, sem pagamento por parte do executado. Aí vem o juiz e coloca visto ao exequente de que não houve pagamento. Aí o exequente é intimado desse despacho e ele protocoliza uma petição, essa petição aqui. Nessa petição aqui, então veja, o exequente foi intimado para impulsionar o processo, por quê? Porque o executado foi citado e não pagou. Aí ele vem e pede que seja expedida a certidão ao cartório de imóveis e ao Detran. Então, essa petição do exequente aqui, ela foi protocolizada no dia 19 de agosto de 2003. A petição é do dia 15 de agosto, mas ele protocolizou, ó, tá aqui em cima, ó, protocolizou a petição no dia 19 de agosto de 2003. Muito bem. O que vem? Aí o juiz autoriza, né, determina que seja oficiado, é feito o ofício é encaminhado para o Detran e para o cartório de imóveis. Então o juiz faz isso, né?
E vem as respostas todas negativas. Vem as respostas negativas. Depois que vem as respostas negativas, o exequente, ele é intimado, então é intimado da primeira tentativa infrutífera de penhora, certo? Ele é intimado, visto ao exequente, de todos os autos, né? Ele é intimado, o exequente vem e faz um novo pedido aqui. Qual que é o pedido do exequente? Tá aqui, esse pedido aqui, ó. Ele muda o procurador e faz um novo pedido. Olha o pedido dele aqui. O executado foi citado para pagar a dívida ou garantir a execução, decorreu o prazo, eu fiz o pedido de requerimento lá dos ofícios, não deu em nada, os ofícios vieram negativos, aí ele vem e pede. O que ele pede? O exequente. Expedir mandado de penhora a ser cumprido via carta precatória no endereço do executado. Então, perceba, o exequente pediu a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ele pediu no dia 10 de novembro de 2005. Na verdade, essa petição foi protocolizada no dia 17 de novembro. A petição é do dia 10, mas ela foi protocolizada, tá aqui, em cima, recebido, 17/11/2005. No dia 17/11/2005, nós temos um ato do processo de execução em que o exequente pede uma penhora, depois de já ter tido uma tentativa anterior. O que acontece? O juiz defere o pedido no dia 1/12/2005. O que o juiz diz? Proceda-se a penhora. O juiz determinou a penhora. No dia 1/12/2005. O que o cartório tinha que fazer? O cartório agora tinha que cumprir a decisão do juiz, determinar a expedição da carta precatória para que fosse feita a penhora por carta precatória. Aí vem uma certidão. Olha isso. O processo ficou parado da decisão do juiz de dezembro de 2005. Esse processo ficou parado sem expedir o mandado de penhora por precatória até junho de 2009. Ficou 4 anos parado. E por que esse processo ficou 4 anos parado? Porque agora o ato não foi cumprido e eles certificaram que foi criada uma vara nova, uma vara específica, e que esse processo tem que ser remetido a essa vara específica. Aí o que o juiz faz depois dessa certidão do cartório? O juiz diz, bom, já que agora nós temos uma vara específica, remeta-se esse processo para a vara específica. Quando que o juiz faz isso? No dia 5 de maio de 2010. Aí esse processo é expedido, é determinada a remessa dele para uma vara específica em 2010. Então nós estamos pensando, tem um pedido do exequente lá, que o juiz já determinou a penhora, que não foi feito o mandado de penhora e a carta de citação de penhora, a carta precatória. E o processo foi remetido em 2009 para uma vara nova, em 2010 o juiz determina que vai para essa vara nova. Aí o processo é remetido. No dia 6, eu não consigo ver aqui qual que é o dia, mas é ainda em 2010, Em 2010 o processo é remetido para a vara nova. Eu não consigo ver aqui, o mês, mas está no dia 6 do mês de 2010, faço remessa do processo para a vara nova. Aí esse processo é recebido, aí o processo vai concluso para o juiz da vara nova. Ele foi remetido em 2010. Ele vai concluso para o juiz da vara nova em 2016. 7 de abril de 2016. 7 de abril de 2016, o processo vai remetido em conclusão para o juiz. Aí o juiz vai dar um despacho. Agora vai, né? Ele vai determinar a expedição do mandado de penhora, porque o exequente pediu, e está lá o pedido dele deferido, e ninguém cumpriu o pedido dele deferido. Aí o juiz... Então, não vamos entrar nisso. Aí o processo foi concluído para o juiz. Olha o que o juiz faz. E, pessoal, isso aqui que eu estou colocando aqui... É sério. Eu estou analisando um caso concreto, coisa que eu sou impedido. Mas é para fins didáticos. Então, isso aqui só fica aqui entre nós, tá? Eu nunca vou fazer uma aula... Não vou fazer uma aula dessa nunca numa rede social aberta. Tá? De uma forma acadêmica, né, professor? Eu estou falando de uma forma acadêmica, sem análise nenhuma técnica, sem nenhum juízo crítico. Porque eu não conheço a situação das comarcas, não sei como é que é no interior da Bahia. Cada comarca tem a sua dificuldade. Às vezes uma comarca ficou sem juiz 5 anos. E aí? Então a gente não pode fazer... para todos aí, foi comentário próprio meu. Não, eu só estou dizendo isso porque é para fins acadêmicos apenas. Sim, a finalidade é ajudar, com certeza. É ajudar. Academicamente, com certeza. Professor, então vamos lá. fazer uma observação só. Porque além da morosidade do judiciário, eu entendo aí que houve uma inércia da parte, deixar transcorrer o prazo todo sem se manifestar.
Não, mas aí é que tá, a parte se manifestou, porque quando ela foi intimada lá para se manifestar, ela requereu a penhora e a expedição da carta precatória para a penhora, e o juiz deferiu. Ela pediu, ela não ficou inerte, tá? Mesmo depois de ter sido deferido, ele Então, ficar no silencioso? Assim, aí tudo bem. Ela pediu, o juiz deferiu, só que não foi cumprido pelo cartório. Aí ela poderia ter pedido, olha, meu processo está parado aí, vamos dar andamento nele, precisa expedir a carta precatória. Mas, vocês percebem, o erro aqui não é do advogado, o advogado peticionou. O erro, vamos colocar entre parênteses esse erro, eu não sei o que motivo levou a esse processo ficar 5 anos parado sem ninguém expedir um mandado de penhora por uma carta precatória. Pode ser porque na comarca não tinha servidor, pode ser porque na comarca não tinha juiz, pode ser porque... É um conjunto de fatores, né? Eu não sei o que aconteceu aí para esse processo ficar parado e não parado esse tempo todo, mas o que eu quero dizer é que o erro não é do advogado. O erro aqui é da estrutura do judiciário, que não pode um processo ficar 5 anos para cumprir um mandado por uma carta precatória e a carta precatória não for expedida. Eu não sei a causa disso, mas o problema é o judiciário. Talvez até um pedido à chefia, né? Um pedido para a chefia, poderia ser feito isso tudo. Mas não vamos entrar nesse mérito, aconteceu. Sim. Mas o que é importante? O importante é vocês identificarem. Na comarca anterior, foi feito o pedido de execução, de penhora, por expedição de uma carta precatória, para penhorar bens do executado. O juiz deferiu, o processo ficou parado um tempão porque ninguém cumpriu o que o juiz determinou, e depois disso o processo foi remetido para uma nova comarca, onde demorou mais 6 anos para ir em conclusão para o juiz. Por quê? 6 anos não, 6 anos, porque o processo foi remetido em 2010, chegou na comarca nova. Tá lá, em 2010 o processo chegou lá. Só que esse processo só foi para o gabinete do juiz em 2016, ele ficou mais 6 anos para ir para o gabinete do juiz. Também não sei por quê, mas é isso a realidade desse caso concreto. Agora, o pior vem agora. Se você já acha ruim a situação, o pior vem agora. Olha o que aconteceu. Quando esse novo juiz recebe o processo, depois de 6 anos que o processo estava lá na vara, eu vou imaginar o quê? Ele vai ler o processo, ele vai ver que o juiz anterior determinou a expedição da carta precatória e ele vai dizer, cumpra-se o despacho de folhas tais, expeça-se o mandado de penhora. Sim. Aí o juiz novo, ele diz assim, considerando que já se passaram muito tempo, decorreu um lapso temporal aqui, é possível que tenha ocorrido desinteresse do exequente na continuidade do processo. Portanto, determino a intimação do exequente para saber se subsiste o interesse dele de continuar com a execução. Tudo bem. Esse despacho do juiz, lembra que eu falei que o processo foi concluído para ele em 2016? Esse processo ficou no gabinete 2 anos. Ele deu o despacho em 2018, em agosto de 2018. Bom, aí o que aconteceu? Publicou na imprensa, a publicação na imprensa aqui, para o advogado do exequente manifestar. Aí, uma certidão. Certifico que decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação do exequente. Então, era para o exequente manifestar interesse, foi publicado na imprensa, o exequente não manifestou, certidão do cartório dizendo que decorreu o prazo para manifestação sem manifestação do exequente. Aí o processo vem concluído para o juiz. Aí o juiz diz o seguinte, cite-se para pagar no prazo de 5 dias o executado sob pena de penhora. Determinou uma nova citação do executado no dia 4 de junho de 2019 e o processo está parado. A situação específica até que eu estou aguardando para falar, cada hora está mais parecido com esse caso. Se tiver um tempinho, eu vou colocar rapidinho. Aí aqui, qual que é a situação? E agora? Agora eu sou executado nesse processo. O que eu faço? Eu vou alegar prescrição intercorrente durante todo esse período? Sinceramente, eu acredito que não tem prescrição intercorrente aqui. Por quê? Porque o exequente, que é o município, ele não pode ser penalizado aqui por um ato que ele praticou, que é requerer a penhora. Ele requereu a penhora. E a penhora foi deferida, ele movimentou o processo. Essa movimentação do processo interrompeu o prazo da prescrição intercorrente. E o processo ficou parado não por inércia do exequente, ficou parado por inércia do judiciário. Tinha que ter sido expedido o mandado de penhora por carta precatória e não foi. Ele ficou parado na vara originária por 5 anos. Foi remetida para uma nova vara. Na nova vara ele ficou mais 5 anos. Depois foi para o juiz. Depois o juiz ainda determinou a intimação pela imprensa. Então, quer dizer, todo esse período não foi culpa do exequente. Ele não ficou inerte. No meu modo de ver, não tem prescrição intercorrente. Mas tem um outro vício, que é mais grave ainda, que é o seguinte. Quando eu fui analisar aqui a citação do executado,
lá no começo do processo de execução, lá no ano de 2003, o juiz determinou a citação do executado. O executado é o Carlos Evandro Pires. Carlos Evandro Pires. E aí, olha só o que aconteceu. Olha como a gente tem que observar tudo numa ação de execução. Olha o AR. O AR foi encaminhado. Ó, o AR está aqui, ó. Ó o AR aqui. Uma parte do AR é quem está executando. Ó, Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, o exequente. Tem o endereço aqui da Prefeitura Municipal. A outra parte da carta com AR vai estar o endereço de quem tem que ser citado, né? Quem tem que ser citado? Carlos Evandro Pires Mascarenhas, exatamente o executado. E tem o endereço aqui, professor Luiz Anselmo, número 1324, edifício Damiana, apartamento 105. Agora veja quem recebeu a citação. Até vi aqui que a letra é horrorosa. Mas quem recebeu é é tipo médico, né, professor? É, tipo médico, mas não é ele. Quem respondeu é a Claudete. Nossa. Claudete B. alguma coisa. Que não tem nada a ver com o Carlos Evandro Pires. Nem então, professor, mas não é apartamento aí, não é condomínio? Pode ser. Pode ser. Apartamento 75. Pode ser. Pode ser, mas veja, quando isso aqui foi feito, olha como a gente tem que saber. Quando isso aqui foi feito, a citação tinha que ser pessoal. Por quê? Porque ainda não tinha a regra do CPC de 2015, que diz que a citação pode ser entregue ao porteiro do edifício. Então, quando foi feito isso aqui, eu tenho que aplicar a regra do Código de 73. E o Código de 73 dizia que a citação tinha que ser pessoal. Pessoal. E mais que isso, execução fiscal... se eu não me engano, a citação tinha que ser feita por mandado, não podia ser com carta com AR. Nessa época, não podia ter citação por carta com AR e a citação tinha que ser entregue ao citante, ainda que ele morasse num condomínio. Portanto, o que eu, como advogado desse executado, faria agora? Eu entraria lá na ação de execução, com esse juiz novo que determinou a citação, e eu iria apresentar uma exceção de pré-executividade, dizendo o seguinte, porque é matéria de ordem pública pré-constituída a prova. Eu ia dizer, a citação que aconteceu lá no dia 17 de março de 2003 é nula de pleno direito. Por quê? Porque não podia ser com carta com AR, tinha que ser por mandado e tinha que ser entregue ao Carlos Evandro Pires, e não fui eu que recebi. Quem recebeu foi a Claudete. A citação por isso não teve nem repórter, né, Bruno? Por isso não teve nem repórter. Por isso não teve nem defesa no processo. Exatamente. Então eu ia alegar a nulidade da citação. E se a citação é nula, ela não interrompeu o prazo da prescrição da execução, da expedição da certidão de dívida ativa, tem um prazo de 5 anos para entrar com a ação de execução fiscal. E esse prazo de 5 anos já se esgotou, tem prescrição da execução. Nulidade da citação e prescrição da execução, não é prescrição intercorrente. Por quê? Porque agora que eu estou me dando por citado, só que essa citação, ela não vai retroagir a data da propositura da ação, porque a nulidade ocorreu lá foi nulo. E agora já não tem mais como, né? A prescrição da pretensão executiva, no caso. Exatamente. Né? Exatamente. Professor, vai lá na página 1ª, 2ª desse processo, que eu acho que, eu não sei se eu estou confundindo com outro caso, mas, se eu não me engano, é uma dívida do Tribunal de Contas, né, que deu origem. E aí, olha aí, para aí, doutor, parece que tem uma petição nas iniciais e eles incluem dívida de IPTU, não é nesse caso? Dá uma roladinha, doutor. Ou foi no caso da outra colega. Não, tem que ser nas primeiras páginas, aí vai indo. Não, aqui, ó. Essa petição é datada de quando? Desce mais para baixo um pouquinho. 2018, ela está fora de ordem. Está fora de ordem por quê? Não, é porque esse processo ele começou de uma forma, depois ele foi digitalizado. Mas mesmo assim, doutor, olha aquela parte inicial. Na execução, é uma dívida do Tribunal de Contas e nesse cálculo, desce mais para baixo, não sei se não é nesse, que tem dívida de IPTU, alguma coisa assim. Teve um caso que eu vi de uma colega que tinha, abre aí, IPTU. Aqui é IPTU. Como que ele incluiu dívida nova no processo? Não pode? É outra causa de nulidade. Para mim tem nulidade nisso aí, não tem como. Também. Incluir uma dívida nova. Também. Então tem tudo isso aqui para ser alegado. A dívida que era de 20 e poucos mil ali do Tribunal de Contas passou por 3 milhões. O processo originário é esse aqui, a capa dele, Mas talvez ele incluiu uma dívida nova para passar despercebida para romper a nulidade. Claro. Pode ser. Então tem que alegar isso tudo em exceção. É o que mais acontece em execução, né? Tem que alegar tudo isso. Trazer, né? Legal. Tudo isso em exceção de pré-executividade. Professor, então ficaria na citação e na pretensão?
Isso. A citação é nula e eu acho que aqui configura a prescrição da execução. Na pretensão, né? Isso, na E pretensão. nulidade ainda. E a nulidade também foi levantada pela Ana. Tem como só Sim, também. uma ou outra. Mas eu bateria na citação e na pretensão. Eu acho que é mais... Eu bateria em todas. Eu bateria em todas. Não, mas eu tô tentando ser técnico, né? Essa questão de alegatura também. Eu tô assim, Não, a é citação... se não Só um aceitar uma, vai ter que momentinho. aceitar outra. A citação é muito mais tranquila de demonstrar, né? Até porque foi recebida por uma pessoa lá, parece letra de médico. E a pretensão executiva é muito mais interessante. Mas tem que alegar tudo, Denis. Não, a gente vai alegar tudo. Fala tudo. Renata, a gente vai Essa trazer tudo, oportunidade. Renata, a gente vai trazer tudo. Mas quando você tem um foco, você está trabalhando especificamente ali, você demonstra a matéria, muito mais interessante. Eu sei, mas vai primeiro, segundo, terceiro. Não Você tem que trazer, né? Vamos dizer assim, você tem que trazer, né? Trazer tudo. Eu já consegui reconhecer a instituição de execução fiscal por ter feito isso. Eu fico professor. A gente, advogado que lida com executado, não tem que atender a coerência, tem que sair batendo em tudo, né? Lógico. Claro. É isso aí. Agora, Eu prefiro mais a nessa época, professor, em 2003, nesta época de 2000, 1900, os processos de execução fiscal, mesmo em São Paulo, tinham esse problema de demorar um tempo inacreditável e ficarem parados. Não era só na Bahia, não. Uhum, sim, Pega aqui, os procuradores não ligavam muito. Não sei se eram os procuradores, se não era digitalizado. Mas olha, Renata, esse fenômeno aí das ações de execução fiscal serem prescritas tem muito porque todas as varas de execução fiscal são abarrotadas de processo. Até hoje. Até hoje. Aqui em Campo Grande, pra você ter uma ideia, nós temos uma vara de execução fiscal municipal. Essa única vara tem 40 mil processos. Então fica 5 anos mesmo para dar uma movimentação. Então, quer dizer, é porque eu estou numa capital. Nesse caso concreto, me estranhou, por quê? Porque é uma comarca do interior, né? Sim. Comarca do interior, normalmente, os números de execuções fiscais são menores. Por quê? Porque esses municípios são pequenos e a questão da execução fiscal ela acaba sendo uma questão política. O prefeito que cobra menos execução fiscal, ele tem mais vantagem política no município, quando o município é pequeno, durante as eleições. Eu fui juiz de comarca pequena por muito tempo. Né? E os prefeitos não gostam de ajuizar a ação de execução fiscal para cobrança de IPTU, por quê? Porque ele tem problema depois com o morador que não quer votar nele porque cobrou o IPTU e penhorou a casa dele. Então então tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado aí. São poucas. No interior é menos o número de execução fiscal. Na capital já não tem isso. Aí na capital são ações que têm um volume astronômico de execução fiscal mesmo. E o doutor Thiago Scherer, que ele trabalha com execução fiscal, esses dias ele fez uma postagem e assim, é absoluta ocorrência em muitas. Às vezes a nulidade está numa coisa boba dentro do processo. A gente vai lá e quer olhar alguma citação e não enxerga ali, olha ali a citação, né? Ali uma outra dívida, né? Tu viu, Denis? Eu achei isso perfeito aquilo. Eu acompanho o professor Thiago da execução fiscal, né? E numa das lives dele conversando, ele vê também quando as pessoas fazem alegações muito fundada e não consegue acertar o objetivo. E ele estava fazendo uma questão técnica, demonstrando uma vez eu fiz um pedido para ele, quanto mais assertivo você for, que nem o professor Alessandro trouxe uma novidade específica, né? Algo muito gritante até. E você vê, não ia, o pedido inicial, a pergunta inicial era a prescrição recorrente, que não caía. Aí o Alessandro trouxe tecnicamente a citação, né? E a prescrição da data de época, daquele regime de época, né? Que é mais isso que eu quero mostrar para vocês. É importante, Denis, você tocou num ponto importante. Porque vocês vão ter que fazer essa análise que nós fizemos aqui individualmente. Você pode levar lá no grupo, a gente vai trocar informações, você pode buscar uma outra opinião de um colega, a gente está num grupo para isso. Mas quem vai olhar o processo é você. E você tem que pensar sempre assim, bom, eu quero analisar se tem prescrição intercorrente, é um processo antigo. Primeiro ponto que tem que acender na tua cabeça. Antes de agosto de 2021, bastava o exequente peticionar que interrompia o prazo da prescrição intercorrente. Essa questão de só interromper com a penhora é para situações depois da Lei 14.195. Isso aí é o primeiro ponto de partida. O segundo qual foi o último ato do exequente no processo? Quando foi a última petição do exequente no processo? Você tem que analisar a partir dali o que aconteceu nesse processo, para você identificar se já tem a prescrição intercorrente ou não. Ok? A gente fez hoje um aperitivo aqui, mas a gente pode tratar esse assunto em outras oportunidades. Se vocês levarem questões lá no grupo e ficar muito polêmico, a gente pode fazer uma aula específica e analisar especificamente como a gente fez aqui. Eu só não posso lá no grupo ficar me manifestando muito, né, e nem nas redes sociais em relação a isso. Bom? Professor, posso colocar um minutinho? Eu sei que já está indo para o final.
Bom, e daí eu abro para depois quem pediu também, tá? Fica Que eu tranquilo. tô lá na primeira filinha aguardando aqui. Tá. Eu tô vendo as informações chegando e algumas perguntas já foram, inclusive... Só um instante, se tem pessoas com o microfone misturando. aberto que está interrompendo. Tá misturando tudo. Verdade. Vou pedir aí pro Gabriel identificar aí quem tá. Se o Gabriel estiver aqui ainda, já não me abandonou. Aliás, eu vou pedir pro Gabriel não me abandonar. Eu já sei que o Gabriel deve estar pé da vida. O Gabriel tá aí. Já passei do horário faz horas. Alessandra, se sobrar direito, vou te abandonar não, moço. Relaxa. Daqui a pouquinho eu vou falar um negócio do Gabriel, vocês esperem aí. Ai, cara. Vamos lá. Aqui vai ser muito rapidamente. O que acontece, doutor? Uma execução de título extrajudicial. Ela iniciou em 2019, quando a citação deu positivo. Aí eu fiz um requerimento Cisbajude em 2020. Creio eu que, em virtude da pandemia, ficou parado. Lá por quase final de 2021, foi certificado e juntado às custas. O cartório verificar se tinha as custas e tal. Aí ficou aguardando. Quando chegou em 2022, ele determinou o bloqueio. O Cisbajude que eu tinha requerido. O Cisbajude voltou negativo ainda dentro de 2022. Sendo que, o que eu fiquei em mente? Eu sei que na execução fiscal, a interrupção de um ano ela é automática. Eu tenho algumas execuções fiscais, eu vejo que é automática. Mas cá na execução entre particulares, eu não tinha entendimento até começar as aulas, com o senhor, até conhecer, e fiquei sem saber o que fazer diante da situação. Lá no processo, no caso concreto, apareceu a possibilidade de emissão de certidão de crédito, e eu pedi para emitir a certidão de crédito. Aí lá com a certidão de crédito, eles emitiram e juntaram a planilha de cálculo que eu tinha apresentado lá no bloqueio no Cisbajude, que foi negativo. Aí saiu o ofício da certidão de crédito em 2022. Aí ali eu fiquei estacionada sem saber o que fazer, porque eu já sabia mais ou menos da história, a empresa já tinha feito a pesquisa extra, né, que a empresa já tinha sido desconstituída irregularmente. Aí veio depois, agora, as informações do concurso, que ele continuou funcionando no local, só que com de fachada, com uma outra situação, lugar de risco, que fica aquele segurança na porta, de milícia mesmo, e quando chega alguém, a pessoa já pergunta o que quer e não sei o quê, então você não consegue fazer muita diligência pessoal. Mas fazendo diligência pelo Seguro-Cred, eu descobri que ele tinha 3 empresas no nome dele, essa que eu estou executando, mais um bar, mais uma oficina mecânica. Todas as 3 estão funcionando no mesmo endereço, só que não com aqueles nomes mais, aqueles nomes já estão todos baixados na Receita Federal. Aí saiu um despacho mandando manifestar em 5 dias. Antes de eu ter essas informações todas, foi em março esse despacho, final de março. Me mandando manifestar em 5 dias sob pena de encaminhamento ao DPEA. Ninguém falou essa suspensão, eu não tive essa malícia de pedir a suspensão por um ano quando o Cisbajude foi negativo e não foi deferido automaticamente como é na execução fiscal. A coisa ficou dessa maneira. Quando foi agora, eu fiz o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, eu juntei tudo, as provas, focos, consegui em diligência pelo Seguro-Crédito, descobri que ele foi citado num outro processo dele, nesse endereço onde ele baixou a empresa. O senhor fulano de tal foi encontrado no endereço da empresa que está baixado. Está lá, eu tenho fotos, a lanchonete está funcionando, mas com outro nome, possivelmente com MEI, que tem um negócio colado lá na parede, de uma pessoa ir lá que não conseguiu ver, porque tem a milícia ali que toma conta da situação, e aquelas 3 situações é do cara. Eu juntei isso tudo, só que já tinha passado esses 5 dias, porque eu estava naquela, não sei o que eu vou fazer, passados 5 dias, encaminhei ao DPEA. Agora eu estou aguardando, a petição foi recebida, e eu estou aguardando o que vai acontecer. Eu estou pensando que, diante das informações que eu estou vendo chegar aqui, por esse decurso de prazo de 5 dias, ele pode não receber a petição, certo, doutor? Não, acredito que não. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo aí? Você está fazendo um pedido de intervenção de terceiro nesse processo. Você quer agora que as outras pessoas jurídicas lá que você identificou, que seriam pertencentes ao mesmo grupo social, grupo econômico, ou que poderia ter responsabilidade também pelo pagamento da dívida, que elas sejam inseridas dentro do processo. Eu não vejo esse prazo de 5 dias sendo esgotado como um prazo preclusivo para isso. Eu, como juiz, receberia esse pedido do exequente como um incidente no processo de execução e determinaria, né, você deve ter colocado ali a causa de pedir, por que você entende que eles vão responder por essa dívida, inclusive juntou provas, documentos. Agora eles vão ter que, o juiz vai analisar isso aí, ele vai primeiro oportunizar a manifestação do executado, e depois ele vai analisar se é caso de citá-los ou não para eles ingressarem no processo. Tem que ser observado todo esse procedimento que nós vimos hoje. Agora, o teu caso aí, como aconteceu a tentativa do Cisbajude e ela foi negada, e isso já foi feito depois, a sua intimação, e você pediu a emissão da certidão de crédito, eu, como um juiz que fosse analisar esse processo aí, na minha cabeça já teria deflagrado o prazo da prescrição intercorrente. Eu não sei qual que é o prazo, mas o teu prazo já iniciou. Uma nota fiscal, é uma duplicata.
em 3 anos, não sei, eu não Eu lembro. acho que é 3 anos. Acho que é 3 Eu não lembro de cabeça. Então, a partir do momento que Duplicata você... é 3 anos. 3 anos mesmo, né? 3 Então, a anos. partir do momento em que você fez esse pedido e o juiz deferiu, na minha cabeça, na minha percepção aqui, como professor, eu já te menciono que o prazo da prescrição intercorrente começou e será interrompido com efetiva penhora agora, tá? É interessante você trazer esses terceiros mesmo, porque daí vai ampliar a Porque, na possibilidade de verdade, penhora. na verdade, é um terceiro. Eu defendo que ele fez a continuação do negócio. A lanchonete continua funcionando Isso é lá. sucessão. Então, isso é um caso de responsável tributário, sucessão, Sim. vai entrar tudo lá. Foi nessa linha que eu segui, entendeu? Beleza. E só dei como exemplo as 2 outras empresas que ele mascara da mesma forma, mas que não faz parte dessa situação. O que eu quero é a lanchonete em si, que continuou funcionando, que ele desfez irregularmente junto à Receita Federal e continuou lá usando o mesmo espaço, explorando a mesma atividade, entendeu? Maravilha.